Olá, meu nome é Rafaela e a minha parceira de equipe é a Raquel. E nós vamos estar apresentando um pouco sobre algoritmos de escalonamento, mais especificamente os algoritmos de escalonamento, tarefa mais curta primeiro e processo mais curto em seguida. Bom, antes de começar, eu vou falar um pouquinho a respeito da definição do escalonamento. O escalonamento consiste em distribuir o acesso aos recursos do sistema entre os processos que o solicitam. Lembrando que o processo é uma abstração do programa em execução. O objetivo do escalonamento é otimizar o rendimento dos recursos e priorizar o acesso aos recursos disponíveis. Os recursos que necessitam do escalonamento os dispositivos de entrada e saída, discos, o processador e a memória. Bom, o escalonador. O escalonador decide os trabalhos que serão admitidos pelo sistema, os processos que serão mantidos na memória principal, o processo que utilizará a CPU quando ela estiver livre. O escalonador de processos. O escalonador de processo é o responsável por tomar essas decisões, repartindo o uso da memória e do processador entre os processos ativos do sistema. Tipos de escalonadores. Bom, existem 3 tipos de escalonadores: o escalonador de longo prazo, o escalonador de médio prazo e o escalonador de curto prazo. O escalonador de longo prazo é o responsável por controlar o grau de multiprogramação do sistema, o número de processos que serão executados ao mesmo tempo, admite novos trabalhos no sistema, convertendo estes em processos. Já o escalonador de médio prazo é o responsável de escolher os processos que serão removidos total ou parcialmente da memória para serem levados ao disco suspensos. Manter rendimento do sistema. O escalonador de curto prazo é o responsável por alocar à CPU os processos alocados em memória. Bom, então qual é o escalonador ideal? Bom, o escalonador ideal é aquele que consegue deixar a CPU 100% ocupada. O objetivo é maximizar a produtividade, minimizar o tempo de retorno, resposta e espera. Não existe nenhuma política de escalonamento ótima, cumprir todos os critérios anteriores. A política de escalonamento conveniente depende do tipo de processo e do critério de otimização desejado. Políticas de escalonamento. Algumas políticas de escalonamento podem funcionar em modo não preemptivo ou em modo preemptivo. O modo não preemptivo é o processo que possui a CPU somente a libera quando acaba a sua execução. Além disso, não necessita de suporte de hardware adicional e um processo pode monopolizar a CPU. No modo preemptivo, o escalonador pode desalocar um processo da CPU em qualquer instante de tempo. Maior custo, porém evita-se que o processo tenha 100% da CPU. Agora a Rafaela vai falar um pouquinho a respeito do algoritmo de tarefa mais curta primeiro. Bom, no algoritmo de escalonamento tarefa mais curta primeiro, ele atribui ao processador a tarefa menor, mais curta, da fila de tarefas prontas, para que ele seja executado. Para isso acontecer, é necessário saber o tamanho de todas as tarefas antecipadamente, para que ele possa colocar na ordem das mais curtas primeiro e as mais longas por último. Esse tipo de algoritmo de escalonamento, ele proporciona os menores tempos médios de espera das tarefas, pois como as mais curtas são executadas primeiro, então a próxima que viria em seguida, ela vai esperar um tempo menor do que se ela tivesse esperado por uma tarefa longa sendo executada. Então, o tempo de espera é menor.
Bom, um dos problemas que esse algoritmo enfrenta é a dificuldade em estimar antecipadamente o tempo que cada tarefa levará para ser executada antes da sua execução. Por exemplo, como que a gente poderia estimar por quanto tempo um editor de texto vai ser utilizado? Esse cálculo é praticamente inviável e é por isso que esse algoritmo de escalonamento quase é bem pouco utilizado. Mas, se o algoritmo de tarefa mais curta primeiro for associado ao algoritmo de escalonamento por revezamento, ele pode ser muito eficiente, principalmente para tarefas de entrada e saída. Como o algoritmo de escalonamento por revezamento usa preemção por tempo, nós podemos, com base nos dados do histórico de tempo de execução daquela tarefa, é possível estimar o quanto de tempo aquela tarefa irá utilizar a próxima vez que ela for ao processador, resolvendo assim o problema de calcular antecipadamente o tempo que a tarefa vai usar para ser executada. Outro problema é a inanição das tarefas mais longas, porque como muitas tarefas curtas podem começar a chegar ao sistema, o processador vai sempre escolher as tarefas mais curtas, porque elas têm a prioridade nesse tipo de algoritmo de escalonamento. Sendo assim, as tarefas mais longas podem correr o risco de nunca serem escolhidas e ficar na fila de espera por muito tempo. Uma forma de resolver esse problema é com as técnicas de envelhecimento de tarefas. Essa técnica de envelhecimento de tarefas, ela vai aumentar a prioridade da tarefa proporcionalmente ao tempo que ela está esperando no processador. Então, mesmo que esse algoritmo ele escolha sempre as tarefas mais curtas, com a técnica do envelhecimento de tarefas, se tiver uma tarefa que ela fique muito tempo esperando, ela vai acabar ganhando prioridade. A prioridade dela para ser executada vai aumentando conforme o tempo que ela ficar esperando para ser executada. Processo mais curto em seguida. Esse tipo de algoritmo é cooperativo, isto é, uma vez que uma tarefa recebe o processador, ela executa até encerrar, ou liberá-lo explicitamente. Além disso, nesse tipo de algoritmo, o escalonador deve comparar a duração prevista de cada nova tarefa que ingressa no sistema com o tempo de processamento restante das demais tarefas presentes, inclusive aquelas que está executando no momento. Assim, caso a nova tarefa tenha um tempo restante menor, ela recebe o processador. Bom, nesse slide nós temos uma figura, um gráfico que representa o algoritmo de escalonamento do processo mais curto em seguida. Neste gráfico, nós podemos ver que no eixo horizontal, nós temos o tempo, representa o tempo, e o eixo vertical representa o tempo de cada processo. No caso aqui, T1 representa o tempo do processo 1, T2 o tempo do processo 2 e assim sucessivamente. Aqui eu coloquei uma legenda, que, por exemplo, esse processo 1, o tempo total de sua execução é 12 segundos. E o tempo de resposta é representado por essa parte aqui branca, esse retângulo branco, que no caso aqui seria um tempo de espera de 9 segundos. Aí, calculando o tempo médio de execução, T, e o tempo médio de espera, TW, nós temos que o tempo médio de execução é calculado pela soma do tempo total de execução de cada processo, dividido pela quantidade de processos. Nesse caso aqui é 5, Daí, somando o tempo de execução de cada processo dividido pela quantidade de processos, nós temos que o tempo médio de execução é 5,4 segundos. Já o tempo médio de espera é calculado pela soma do tempo médio de espera de todos os processos.
dividido pela quantidade de processos. Vamos pegar aqui como exemplo o processo 1. Ele tem um tempo de espera de 9 segundos. Por que de 9 segundos? Se a gente contar aqui essa parte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o tempo de espera desse processo é 9 segundos. Se a gente passar para o próximo processo, que é o processo 2, nós vemos que ele não tem nenhum tempo de espera. Processo 3, ele tem 2 tempos de espera. Processo 4 não tem nenhum. E o processo 5, ele possui 2 segundos de espera. Fazendo a soma da 3 dividido por 5, dá 2,6 segundos. E aqui, então, nós temos as referências utilizadas neste trabalho.